Somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritórios de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Gente, negócio é o seguinte. Vamos aqui, ó. Vamos direto ao assunto. Tá? Presidência da República, Casa Civil, decreto número 19408 de 18 de novembro de 1930. 1930 esse decreto, gente. Esse decreto aqui que nós estamos falando foi quando foi criada... Opa, não é para entrar aqui não. Não, sai daí, jacaré, sai daí. Sai daí, pera aí, gente, que eu apertei o botãozinho errado aqui, tá aqui. Esse decreto aqui, que foi criado em 1930, tá? Na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, esse aí mesmo. Tá aqui, ó, pra vocês. Esse decreto foi revogado dia 11 de 1991. E aí no artigo 17 aqui, gente, no artigo 17, nessa criação desse artigo, foi criado a Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Em 1930, por Getúlio Vargas, aquele comunista mesmo, naquele governo interino dele. Só que esse decreto foi revogado em 1991. Isso são informações direto lá, só você pegar, só você entrar aí, você vai ver, colocar aí no Google, decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. Aonde foi colocado aqui que esse decreto não era para isso, mas no artigo 17, já aproveitaram o ensejo aí, colocaram o jabuti aí no meio. Criaram a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, se esse decreto foi revogado, a OAB faz exatamente 27 anos que ela não existe. Ela não existe, a OAB, a organização criminosa, porque não existe. Não existe. Vocês entenderam? Não existe OAB. Presidente da República, o senhor pode agora, presidente da República, criar a OAB. Porque ela não foi, o decreto foi revogado. Ou seja, faz desde 1991, 28 anos que vai fazer, ela atua criminosamente aqui no Brasil, presidente. Criminosamente no Brasil ela atua. Ou seja, o bacharel em direito que sai da faculdade e tem que pegar a carteirinha da OAB para advogar, e ainda tem que pagar uma mensalidade de R$1.000 por ano para poder validar essa carteirinha. Essa carteirinha e um monte de bosta é a mesma coisa, não serve para nada. Então, estão roubando descaradamente na cara do brasileiro há 27 anos. Ô Sérgio Moro, você não sabia não, Sérgio Moro? Você não sabia não desse decreto aqui, ó, que foi revogado, Sérgio Moro? Você é um juiz, Sérgio Moro. Ó, decreto revogado em 1991, tá? Então essa OAB não existe, Sérgio Moro. Se a OAB não existe, então o desembargador que acatou lá a situação lá que não pode investigar o Adélio Bispo, o advogado do Adélio Bispo, também não tem validade. Não tem validade. Entendeu, o Sérgio Moro? Ou a gente vai precisar desenhar? A gente vai ter que precisar desenhar. O desembargador, deixa eu pegar o nome aqui do desembargador. O desembargador, né, como que é o nome do cara, meu? Puta merda, agora que eu peguei aqui, mas tá aqui também. Pera aí, aqui ó. Ó, vamos pegar até a Vejinha, né? A Veja, porque a Veja que curte esses negócios aí. Por que você sai, Veja? Sobe aí, aparece. OAB entra com mandato de segurança por sigilo de advogado de Adélio.
o Zanoni Manuel de Oliveira. Se a OAB não existe, então esse mandato de segurança também não tem validade. Não tem validade, presidente da República. Então, pode sim o Sérgio Moro, a não ser que o Sérgio Moro não queira investigar a fundo quem são os verdadeiros mandantes do Adélio Bispo, né, presidente da República. Então pode ser que o Sérgio Moro esteja aí fazendo, olha lá, a OAB de Minas Gerais entrou, oh, mas que caracas, para de subir aí, jacaré, para de subir, sobe pra cá, vem pra cá, vai pra lá, ó a mandioca entrando aí, Sérgio Moro, ó a mandioca aí entrando. A OAB de Minas Gerais entrou com mandato de segurança na terceira vara de subseção judiciária de Juiz de Fora para o advogado criminalista Zanoni Manuel de Oliveira. Não precisa informar quem pagou seus honorários. É mesmo, só que essa OAB não existe. Ela não existe. Presidente da República, o senhor pode agora criar uma OAB. O senhor pode fazer a criação de uma OAB, de uma autarquia, tá? Porque essa daí, essa não existe, tá? Não existe, e ainda digo mais, o assunto vai ser discutido, porque advogado gosta de ficar fazendo discussão, entendeu? O do Congresso Nacional não aprovou, tá? Então não existe no termo jurídico, no ordenamento jurídico, a repristinação, ou seja, no artigo 44 se diz o seguinte, não existe, acabou, já era, não existe OAB, tá? E o estatuto que foi criado de número 20.780, de 14 de dezembro de 1931, também não existe, também não tem validade. O decreto de lei foi revogado em 18... esse decreto de lei de 18 de 11 de 1930, o decreto 19.408, que era para substituir o Instituto dos Advogados do Brasil. Eu falei para vocês que para pegar esses caras, você tem que ir lá atrás, lá nos primórdios, tá? Lá nos primórdios. E foi na época de Getúlio Vargas, na época desse governo interino, desse ditador, esse comunista, entendeu? E regularização da interpelação, apelação nos tribunais, era para isso. O que esse decreto fez? Para esse de 1930, ele era para regularizar a interpelação, as apelações dos tribunais, tá? E aí encaixaram lá no artigo 17 essa tal de OAB. Só que em 1991, no governo Collor, ele revogou esse decreto de 1930. E foram revogados vários decretos em cima disso, que vocês podem aí estudar depois se quiserem, porque aqui é um vídeo, então a gente já passa para a massa entender. Aqui não tem juridiquês. Então, a OAB hoje é a maior organização criminosa do país. É a maior. Para vocês terem noção, eles têm CNPJs em tudo quanto é estado, tá? Porque não é uma autarquia. Não existe, não tem essa... O CNPJ daqui de São Paulo da OAB fica numa garagem. Para vocês terem noção. Então, presidente, o que o desembargador aí, Nevilton, fez, pegou aí da OAB, não tem validade, presidente. O Sérgio Moro pode continuar investigando, a não ser que o Sérgio Moro não queira investigar, né? Tem um amiguinho, Nelson Williams, né? A não ser que o Sérgio Moro esteja fazendo vistas grossas, né, Sérgio Moro? Né? A não ser que você esteja fazendo vistas grossas, porque ninguém vai engolir aqui, Sérgio Moro, áudiozinho de PCC, tá? Porque só no WhatsApp, que tem mais de áudio aí, o que a gente tem aí, mais de áudio, é áudio querendo matar Bolsonaro. Então ninguém vai engolir isso aí não. Isso aí foi arquitetado por cabeças que se sentem donos do Brasil. E o PCC não se sente dono do Brasil. O PCC é mais uma subsidiária, tá? E Marcola não é o chefe do PCC, ele é só um gerente. Então a gente não vai cair mais nessa conversinha não, viu, Sérgio Moro? A não ser que seus amiguinhos atrelados do PSDB, né, Sérgio Moro, estejam envolvidos aí na questão da facada do Adélio,
Ou alguns amiguinhos cabeça, por exemplo, Nelson Williams tinha muito interesse de Jair Bolsonaro não estar vivo, né, Nelson Williams? Muito interesse, muito interesse. Por que eu digo isso, gente? Porque logo que o Melancia, vocês sabem que é o Melancia, né, gente? Vocês sabem que é o Melancia, pelo amor de Deus. Logo que o Melancia, que é o Mourão, Hamilton Mourão, sentou a bundona dele lá, a murcha, na presidência, a única coisa que ele fez foi colocar um decreto de extensão, decreto da lei de acesso à informação, extensão para presidentes de autarquias, presidente de Banco do Brasil, presidente da Caixa Econômica, presidente do BNDES, presidente de fundações, tivessem o mesmo poder que presidente da República, vice-presidente e ministros de estados. Ou seja, se o presidente do Banco do Brasil, tá? Fala lá, ó, o contrato do Nelson Williams aqui, vamos deixar em segredo de justiça, ultra secreto ou secreto. Se for secreto é 25 anos para a gente poder ter acesso a essas informações, entendeu? É isto que o excelentíssimo vice-presidente da República, o Melancia, que esse é comunista, esse é do sistema, esse aí já está desmascarado, colocou para todos nós. Graças a Deus o nosso presidente da República, que é Jair Messias Bolsonaro, que se tivesse escolhido Fernandinho Beiramar para vice, eu acho que seria até melhor, entendeu? Seria até melhor. Infelizmente você tem que escolher um vice, né? E foi de última hora. Sabe quando você dá aquele peido e borra a cueca? Foi isso aí. Foi o borra cueca, esse vice-presidente da República. Um borra cueca. E aí, e ainda está num partido, ô Sérgio Moro, você não vai investigar também o PRTB? Que lá tem lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, você entendeu? Laranjas à torta direita. Cadê o Alexandre Frota também? Para mostrar os laranjões do Dória, lá no Congresso Nacional. Sumiu, né? Tomou Doril. O Alexandre Frota, a cabeça dele é igual uma latrina, então ele só consegue ficar atacando PSOL. Só PSOL. E botou fotinho lá. Meu advogado, maior advogado do Brasil, Nelson Williams. Pois é, Nelson Williams. A casinha vai cair. Deixa eu passar um áudio para vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. O áudio vai ficar bem, vai ficar bom. E eu vou estar nesse assunto aí hoje à noite também sobre esse assunto. Só que para passar esse áudio aqui, eu vou colocar a carinha do Nelson Williams. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Então, advogado hoje no Brasil, sabe o que é advogado hoje no Brasil? Sabe ou não sabe? É nada. Advogado hoje na ordem do dia no Brasil é nada. Porque não existe. Esse número que você, colega, tem aí, não vale nada. Você hoje é simplesmente um bacharel em direito, só isso. Você é simplesmente um bacharel em direito. Porque a tua ordem, a minha ordem, a ordem de milhões de brasileiros que fizeram exame da ordem, ingressaram e recebeu o número. Esse número não existe mais, esse número não tem valor nenhum. Porque a ordem, se a instituição não existe mais. Aquela lei que foi criada em 94, que é o Estatuto da Advocacia, para que aquilo lá? Quando foi criado em 94, o presidente que criou aquilo lá sabia que não existia mais a ordem, porque foi extinto. Ele mesmo decretou, depois ele colocou no decreto 761 de 19 de fevereiro de 1903, ele fez o quê? Ele extinguiu o decreto que extinguiu a ordem dos advogados. Então ele era sabedor disso aí. E de repente criou-se o estatuto, criou-se toda essa coisa fantasmagórica. Criou-se a situação e se injetou um fôlego de vida nessa instituição que não existe mais. Morreu em 1908, dia 18 de janeiro de 1908. Ela morreu, ela não existe mais legalmente. Ela é uma instituição ilícita. Está aí o espírito não sei do que, vivendo não sei de que, porque ela não existe legalmente. Então, doutor, eu conheci muitos advogados arrogantes, prepotentes, com os narizes empinados para cima. Está aí o remédio agora. O senhor, doutor, com toda a sua arrogância, o senhor não é mais advogado. O senhor agora é um mero e simples bacharel de direito. Assim como qualquer universitário que acabou de sair da faculdade. Veja quantos milhões de brasileiros que saíram da faculdade de direito, prestaram o exame da ordem e não passaram. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 5 milhões de brasileiros nessa condição.
Então foi até criada uma associação do quê? Dos bacharéis em direito. Que legal. Vocês entenderam, gente? Legal. Essa é legal. Vocês entenderam que não existe, então, essa carteirinha da OAB e um bando de bosta. Se for esterco, aí o esterco tem mais validade, porque ela não existe, a OAB. É uma organização criminosa e provavelmente, se for investigada, vai ter lavagem de dinheiro, entendeu? Cobranças indevidas, é igual o sindicato, entendeu? Igualzinho o sindicato. Não foi tirado lá no governo Temer, aquela contribuição obrigatória dos sindicatos? A OAB, para você poder advogar, olha aí, bacharel em direito, para você poder advogar, você tem que passar no exame da OAB, uma instituição que não existe, tá? Ela é criminosa no Brasil, pior do que o PCC, muito pior do que o PCC. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento de causa, não sabem o que realmente está acontecendo, porque esses caras escondem, não saiu na Globo, aí ninguém fica sabendo, Então, o presidente da República, o seu ministro da Justiça, presidente, seu ministro da Justiça, se quiser, né, porque eu não sei se ele está com muito interesse de descobrir os verdadeiros mandantes do Adélio Bispo, entendeu, presidente? Não sei se ele está com muito interesse não, porque já foi passado aí para o presidente. Olha, ó, a OAB é uma instituição, faz 27 anos que ela comete crime no país. Ou seja, ela nasceu antes do PCC, então ela é mais perigosa que o PCC, muito mais perigosa que o PCC. Então, presidente da República, como já foi passado aí, canal direto, sem o WhatsApp mais, porque tá grampeadão, foi passado aí para o senhor até nome de delegados da Polícia Federal envolvidos nessa situação, agentes também, entendeu? Tá na hora de fazer a limpeza, presidente. E a gente quer saber os verdadeiros mandantes do Adélio Bispo, presidente, que não é o PCC, porque essa organização criminosa aí, há 27 anos, comete crime aqui no Brasil. Há 27 anos, cometendo crime no Brasil. Ou seja, ocultação de patrimônio, também, lavagem de dinheiro, cobranças indevidas, exercício indevido de uma função. Entendeu, presidente? Então tá aí. Agora, se o senhor quiser criar uma nova OAB, presidente, criar mesmo uma OAB, o senhor pode fazer, porque o senhor tem poder para isso agora. Então tá aí para vocês, gente. Tá aí, a gente está mexendo com os gigantes. Então eu peço para vocês, encarecidamente, se vocês puderem ajudar financeiramente, ajude, que a gente não está brincando em serviço não. Aqui a gente quer tirar todas essas organizações criminosas que nos massacram, definitivamente. Tá as 3 contas para vocês aí, se vocês puderem ajudar, ajudem financeiramente. Eu falei que o Revoltados Online tinha mais advogados que esse Nelson Williams aí, sacana, que ainda foi lá e abriu um inquérito policial e a gente vai ficar sabendo o que é isso aqui. Engraçado que a Polícia Civil... Ah, presidente, também passei alguns nomes de policiais civis aí, também envolvido aí em maracutaias aí e tudo mais, né? Presidente, tá aqui, ó, colocado aqui de novo para vocês, ó. Tá? Amanhã tem que ir lá, tem que achar meu advogado agora, um deles, para poder ir lá verificar o que é isso, desse cara que abriu inquérito policial, tá com medo, né? Tá com medo. Cadê o Sérgio Moro? Sérgio Moro, você não vai investigar o Banco do Brasil, não, os contratos? Você não vai investigar a Caixa Econômica Federal, os contratos? Você não vai investigar as distribuidoras, os contratos desse advogado aí que você tá do seu ladinho aí, não, Sérgio Moro? Não vai? Não vai? É isso? Vai ficar fazendo vistas grossas, Sérgio Moro? A gente só não quer Lava Jato só no MEC, não. A gente quer também nesses contratos aí jurídicos aí, Sérgio Moro, tá? Porque ele já atuou sem licitação no Porto de Santos, tá? Isso também já é um crime, tá bom, Sérgio Moro? Então tá na hora, porque parece que você tá muito atrelado aos seus amiguinhos aí, tá igual Lula, Sérgio Moro. Tá igual Lula, porque lá no julgamento do Lula você não fez nada do que era sua obrigação como juiz. Pegar as provas, ver aí a defesa e julgar o mérito. Só isso. Você não fez mais do que obrigação.
tá? E recebe para isso. E para vocês aí, gente, só para mostrar a minha camiseta nova que essa semana eu acho, semana que vem, né? Porque essa semana eu acho que semana que vem acho que já a loja do Revoltados Online já está no ar com as camisetas também. Então, gente, por favor, ajudem financeiramente, que nós estamos precisando. Hoje tem comando da madrugada de novo, porque eu falei para vocês que estava uma situação esquisita e eu tinha que mudar as regrinhas aqui, entendeu? Então tive que mudar regrinhas aqui. A partir do momento, a Polícia Civil de São Paulo tem uma dificuldade para encontrar criminosos, tem uma dificuldade para localizar, engraçado, mas acha rapidinho quando o Nelson Williams... Ah, e só para colocar para vocês, para não ficar passado despercebidos. Sabe quem é o advogado do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal? Sabe quem que é? Olha lá a cabeça da jararaca aí. Olha a cabeça da jararaca aí, tá? Aí para vocês, só para vocês saberem, tá? Que tá tudo interligado. Ah, e só para vocês saberem também, cabeça da jararaca ganhou lá os honras lá em Minas Gerais também, pelo presidente da Assembleia do MDB. Entenderam? MDB, PSDB, tá tudo no mesmo balaio de gato. Tudo no mesmo balaio de gato. Só não quer enxergar quem é cego. Né? Não é nem quem é cego, quem não quer ver. Tá? Porque quem é cego ainda tem lá dá pra ouvir. Tá? Só quem não quer ver. Só quem tá com a venda nos olhos aí e não quer ver a realidade do que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo massacrados por essas organizações criminosas, pior do que PCC, pior do que Comando Vermelho, pior do que os amigos dos amigos. Quem é que garante que esses caras não são os que abastecem o crime organizado e ganham por isso? E ficam lá de trás pagando de advogados arrogantes, metidos a bestas. Tamo juntos somos mais fortes e com Deus somos imbatíveis. E senta a porrada no like e compartilha esse vídeo para quanto mais pessoas ficarem sabendo que essa OAB é uma organização criminosa. E presidente, agora o senhor pode informar a verdadeira OAB. Tamo juntos.